Queridos, eu os convido para nós meditarmos na palavra de Jesus Cristo, registrada por Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, alguns versículos nós teremos para refletirmos nessa noite. Você, querido amigo, irmão, que nos acompanha através das mídias sociais, ou no tempo oportuno, quando você estiver ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa falar grandemente ao teu coração, trazendo a iluminação da palavra dele à sua vida, fazendo com que você seja consolado, edificado e exortado para uma vida de fé, uma vida de busca e de entrega completa e total ao Espírito Santo. Lucas capítulo 15, nós leremos desde o primeiro versículo, que diz assim a palavra do Senhor: Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir Jesus. Mas, preste atenção a este versículo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para a sua casa. E ao chegar, reúne seus amigos e os seus vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, uma candeia, varre a casa e procura atentamente até achá-la, encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Amados, nós estamos diante de duas parábolas de Jesus. A parábola é algo que se coloca ao lado de outra coisa para fins de comparação. Seja lá um evento real ou uma história criada, com elementos de fácil compreensão, elementos do cotidiano que buscam trazer e ensinar alguma verdade moral ou alguma verdade espiritual. A parábola é uma espécie de ilustração da vida. E Jesus usou muito esse recurso, ou seja, a fala, o discurso através de parábolas. E nós estamos, na verdade, diante de 3 parábolas que fazem parte do mesmo contexto. A parábola da ovelha perdida que nós lemos, a parábola da moeda perdida que lemos e a parábola do filho perdido que nós não lemos, mas que faz parte do mesmo ensinamento, no mesmo contexto, com o mesmo propósito, que é uma resposta de Jesus. E essas parábolas dos perdidos, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho, aliás, os filhos perdidos, que um filho estava perdido em casa e outro estava perdido fora de casa, mas nós veremos isso domingo. Essas 3 parábolas revelam o quê? Revelam e pretendem mostrar e mostram o interesse de Deus, o amor de Deus
por aqueles que estão perdidos. Aliás, o amor de Deus por todas as suas criaturas. Mas, na verdade, amado, especialmente e especificamente, estas parábolas são uma resposta de Jesus à atitude dos fariseus e mestres da lei. Pois, se não, veja novamente os versículos 1 e o 2 do capítulo que lemos. Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo-se para ouvir Jesus. Publicanos e pecadores. Publicanos era pior do que pecadores no conceito de Israel. Por quê? Publicano era aquele que trabalhava para o Império Romano, o qual escravizava Israel nos dias de Jesus. Era o judeu que trabalhava para o inimigo, extorquindo e arrancando impostos dos judeus e entregando para Roma. E neste ofício, nesse cargo que tinha o publicano, além de ser um traidor do seu próprio povo, ele arrecadava impostos e roubava também de Roma. Assim eram os publicanos no tempo de Jesus, eram considerados piores do que pecadores. Aí esse pessoal chega para perto de Jesus, porque o que Jesus entende mesmo é de pecador e de publicano. Ele gosta de estar com esse pessoal. E ele está ali com os pecadores, e quem que chega e critica? Mas, o versículo 2, os fariseus e os mestres da Bíblia, da lei, que é do Antigo Testamento, criticavam Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. É que comer para nós não tem muito significado, mas na cultura judaica, trazer para uma janta, trazer para um almoço, partilhar a comida é muito mais do que simplesmente comer. Trazer para dentro da sua casa significava quase que a aprovação à conduta daquele que estava vindo. Trazer para a janta, para o almoço, seria quase que uma cumplicidade com aqueles que estão vindo. Você só recebe pessoas amigas, íntimas, cúmplices, que têm o mesmo propósito. Aí, de repente, Jesus está comendo com esses camaradas. Porque o propósito de Jesus é buscar justamente esse. Aí, para responder essa crítica dos fariseus, dos entendidos sobre Deus, abra-se um parente, eu tenho muita dificuldade em conviver com quem diz que entende sobre Deus. Eu tenho muita dificuldade de conviver e de sentar para conversar com um religioso. Meu Deus, eu não consigo, porque eles acham que sabem tudo sobre Deus. Eles acham que tem a resposta final sobre a espiritualidade para todo e qualquer um. Eu tenho muita dificuldade. Então, em resposta a isso, Jesus conta essas 3 parábolas. A ovelha que se perde, a moeda que cai e também se perde, e o filho que vai embora, tornando-se pródigo. Agora é interessante que as parábolas de Jesus, elas não enfatizam as causas. Não diz por que a ovelha se perdeu. Diz que perdeu-se uma ovelha. Não é interessante? A ovelha não está mais com a manada, não está mais com as 99. Mas Jesus não enfatiza as causas, o motivo, o que levou a ovelha a se perder. Porque, na verdade, para Jesus, não importa expor a causa do que está perdido, importa é achá-lo. Ele também não diz como que aquela moeda caiu, diz que a mulher tinha uma moeda e perde aquela moeda, mas não sabe se ela perdeu por negligência, se ela deixou em algum lugar errado, ou se ela não colou essa moeda onde deveria colar, que eu explico daqui a pouco, mas o fato é que se perdeu uma moeda. Mas a parábola não se atenta a detalhes de por que ela perdeu, a culpabilidade ou a responsabilidade tanto do cara que tem a ovelha, do pastor que tem as ovelhas, tanto da mulher que tinha a moeda. Porque para Deus e para Jesus, o foco, o alvo, não é a causa, o motivo, é o resgate, é a busca, é o achar, é o trazer de volta, é o dar significado de novo, é a compreensão, é fazer compreender o verdadeiro significado e o valor da vida.
Mas, amados, a verdade é que estão perdidos. E interessante que eu paro também para meditar que não diz também que nesses termos, nessas três parábolas não se usa o termo pecador, ou desviado, ou desigrejado, ou abandonado, não. Usa apenas o termo perdido. Não diz que está condenado, porque a nossa leitura religiosa daqueles que não fazem parte do nosso ciclo, ou daqueles que um dia fizeram parte do nosso ciclo e por um motivo ou outro vão-se embora, nós já os chamamos com o estigma de pecador e de condenado. Não está conosco, está no inferno. Religioso faz isso, não é? Não está com a gente, está no inferno. Não faz parte da nossa instituição, está no inferno. Mas aqui diz que simplesmente está perdido, e perdido às vezes na vida, perdido dentro de si mesmo, perdido nas circunstâncias, perdido em algum momento do ser. A parábola vem dar um tapa e uma resposta aos fariseus que estavam olhando: Jesus, se o Senhor de fato fosse o Messias, se de fato o Senhor fosse Filho de Deus, o Senhor não estaria recebendo esse pessoal aí não. O pessoal aí tem uma moral duvidosa. Esse pessoal que o Senhor está trazendo para jantar, ou melhor, que Jesus estava indo jantar na casa dele, esse pessoal aí tem uma índole complicada. A fama deles, hein, se puxar, nos termos nossos hoje, se puxar a capivara, dá problema. Se puxar a lista aí na federal, é complicado. Então, senhor, se de fato o Senhor fosse Filho de Deus, fosse o Messias, o enviado, eu acho que o Senhor não estaria comendo com esse pessoal. Na verdade, os religiosos, os fariseus e os mestres da lei, queriam que Jesus, nessa altura do seu ministério, entenda isso, olha aqui para mim, queria que Jesus se posicionasse de que lado Jesus ficaria. Qual o partido de Jesus? Seria o partido dos religiosos ou seria o partido dos excluídos, dos marginalizados pela sociedade de Israel? E Jesus conta essas duas parábolas, deixando claro de que lado ele está. Deus tem lado. E Deus sempre estará do lado do perdido, daquele que se arrepende, daquele que é marginalizado. Fique tranquilo. Aquele que bate no peito e diz: não, eu sou o melhor. Eu sou até membro da comunidade cristã Vivo Está. Eu sou bom. Eu sou até digno de participar da ceia do Senhor. Não está. Jesus não está desse lado. Jesus está do lado daquele que é consciente da sua miserabilidade, da sua fraqueza e rende-se amorosamente ao trato do Pai. Amém, amados? Porque se você pegar o Evangelho de Lucas, o tema do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 19, no versículo 10 de Lucas, é o versículo tema de todo o Evangelho. Diz que: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o versículo tema do Evangelho de Lucas. Um Deus que busca, como eu disse aqui, busca desde o Éden, busca desde os profetas, Deus sempre tomando a iniciativa de buscar e achar e perdoar aquele que está perdido. Você já foi achado por Jesus Cristo? Amém? Você já foi encontrado pelo Pai? É maravilhoso, amados, que um homem tinha 100 ovelhas e uma se perde. 100 ovelhas é um valor expressivo financeiramente, concorda comigo? Hoje nós não vemos rebanhos de ovelha, quase que não o vemos aqui, mas 100 ovelhas, principalmente nesta época, tinham um valor expressivo financeiramente. Aí o homem deixa as 99 e vai em busca da que está perdida. Jesus faz uma pergunta: quem é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, deixa 99? Não é num aprisco. É que a gente se acostumou a cantar aquele: as 99. Lembra desse hino? Deixou num aprisco. Não, a Bíblia não fala que deixou num aprisco. As 99 deixou. Esta versão fala no campo, e a outra versão fala nas montanhas, e a outra fala no deserto. Não foi em aprisco nenhum. Foi no campo. A verdade é que ele deixa. Mas qual é o homem que deixa? Ninguém, nenhum homem deixaria 100 ovelhas. Não tem lógica, porque se ele deixa as 99
e vai atrás da perdida, se é que ele vai encontrar a perdida, que não sabe aonde ela se perdeu, quando ele voltar, as 99 que estavam no campo, no deserto, sem o pastor, já se perderam todas. A resposta é clara de Jesus. Jesus está dizendo, sabe o que é? Sabe quais são as 99? São vocês que acham que estão salvos, que não precisam de arrependimento. Vocês, fariseus e mestres da lei. O que eu estou dizendo, em outras palavras, Jesus está dizendo isso. O que eu estou dizendo para vocês, religiosos da época, que Deus resolveu deixar vocês sim, e ir em busca da perdida. Ainda que vocês já estejam perdidos em vocês mesmos, vocês estão perdidos e não percebem, mas Deus preferiu deixar vocês que já sabem tudo sobre Ele, mas não o servem de coração, e foi buscar um outro povo, foi buscar a ovelha que estava perdida. Agora isso é maravilhoso porque tem um valor sentimental, um valor relacional com a ovelha perdida. É uma pancada na cara do religioso. Então Deus deixa, só Deus pode fazer isso e deixar. Homem algum, pastor algum deixaria, porque não faz sentido. Mas Deus resolve deixar o que se diz ser para ir em busca daquele que é condenado, dizendo que está perdido. A ovelha se perde. A ovelha não tem condições de caminhar sozinha e Deus em Cristo vai nos buscar, porque Ele deixou o esplendor da sua glória. É o nosso Deus buscando o que está perdido. Aleluia. A ovelha perdida. Eu quero ser essa ovelha sempre encontrada por Jesus. E ainda que eu me perca em algum momento na vida, no meu comportamento, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, se eu me perder, que eu seja achado por Jesus Cristo, aonde quer que eu esteja. Mas aí ele conta uma outra parábola, mas uma mulher também tinha uma dracma, e perdeu uma moeda. A mulher era extremamente pobre, porque a moedinha que ela tinha, claro que no grego é a dracma, na moeda romana equivalia a um dia de serviço, um dia braçal. Hoje, sei lá, 50, 60 reais. A moeda tinha certo valor, sim, mas perdeu aquela moeda e a mulher ficou muito preocupada e ela não evitou esforços, diz que ela acende uma luz e varre a casa. É que para nós entendermos como acende uma luz, as casas do Oriente Médio, amados, na época de Jesus, não tem janelas, é só a porta de entrada. Então quem está dentro está no escuro, casas antigas. Então ela pega, acende uma luz e varre para cá. Não tinha piso também, era terra, uma moedinha pequena caindo numa terra, debaixo daquelas coisas simples da vida judaica. Deu muito trabalho para achar aquela moeda, mas ela encontra aquela moeda. Por quê? Porque aquela moeda tem um valor de relação emocional. As mulheres de antigamente, até a cultura cigana até hoje, fazem tiaras com moedas. E possivelmente, ela disse que ela tinha ela tinha 10 moedas, achou a sua 10ª moeda. Possivelmente ela achou essa moeda, a busca pela moeda tinha um valor relacional e emocional, porque ela perde a moeda que estava na tiara. Uma tiara usada, ainda que ela colocasse uma nova moeda, não daria o tom, destoava. Por quê? Uma moeda nova numa tiara com 9 moedas antigas, não teria sentido. Então, além do valor relacional, emocional, havia uma necessidade estética para aquela mulher. Ela buscou a outra moeda, porque de fato valia a pena achar aquela moeda. O que Jesus está dizendo para nós e para aquela época, que olha, não importa o que vocês pensam das exterioridades, eu quero dizer para vocês, fariseus, que Deus tem um tipo de gente, Deus tem uma estética do ser que para vocês não tem significado, para vocês não tem valor, para vocês não tem sentido, mas para o meu Pai tem sentido. Então Ele vai, não evita esforços, vai à exaustão, mas ela consegue achar aquela mulher que está perdida. Aliás, aquela moeda que está perdida. É o ser humano que, olhado pela ótica do julgamento,
da sentença condenatória, não vale nada. Muitos de nós, às vezes, diante das manchetes dos jornais, nós dizemos, não, mas isso aí, que bom que morreu. Cristão não fala isso, né? Cristão não, né? Seguidor de Jesus não fala isso, né? Seguidor de Jesus não fala isso. Que bandido bom é bandido morto, que é melhor morrer mesmo. Não, a gente não fala isso, é verdade, eu esqueço que nós somos seguidores de Jesus, e seguidor de Jesus perdoa, né? Perdoa até o Portas do Fundo, né? Muita gente tentando defender Jesus, ele nunca precisou de defesa. Os caras são sem gosto mesmo, sem criatividade, mas Jesus morreu perdoando e nós queremos jogar coquetel Molotov lá no Porta do Fundo. Não, o espírito do Evangelho é outro. Mas nós muitas vezes desvalorizamos aqueles que nós achamos que não se enquadram no nosso perfil de ser. Julgamos a roupa do outro, o cabelo do outro, a estética do outro, a forma de pensar do outro. Jesus está dizendo, olha, podem julgar, mas para o meu Pai existe um jeito de ser, e cada ser humano é imensamente valoroso, porque em nós está o quê? Está a imagem de Deus. Ele nos fez a imagem de Deus, e cada ser humano, ainda que distanciado, ainda que perdido, ainda que fora do propósito do Pai, ainda que abandonado, ainda que com a mínima luz possível de compreensão de quem é e de quem Deus é, mas há um valor que é intrínseco nele, e valeu o sangue de Jesus Cristo. A ovelha perdida, a moeda perdida. Mas é interessante, amados, que Jesus é muito irônico. Ele usa outro recurso de linguagem, as professoras que me ajudem, ironia. É o primeiro texto que eu vejo Jesus sendo irônico. Quando ele diz que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, ele não está dizendo que tinha 99 justos, porque não tem nenhum justo. Ele está dizendo que os fariseus e religiosos achavam-se justos, achavam-se melhores. Aí ele diz, olha, vocês não entenderam, há muito mais alegria no céu, porque só há alegria no céu quando um se arrepende. O homem que acha sua ovelha chega em casa, chama vizinho, chama amigo, faz festa. A mulher chega em casa, chama vizinha, chama amiga e faz uma festa que com certeza ficou muito mais caro do que o valor da moeda. O que Jesus está dizendo, olha, vocês que se acham justificado por causa da sua condição, justificado porque você nasceu nessa ou naquela família, justificado porque você nasceu no Brasil e o Brasil é cristão, e se você nasce no Oriente Médio e tua família fosse islâmica, aí você, não, eu sou a elite, justificando-se porque você nasceu numa igreja evangélica e o outro não, o outro nasceu numa outra religião de crença diferente da nossa. Aí ele está dizendo, olha, você que justifica a si mesmo, não tem nenhum justo, você se engana. A alegria no céu é por todo aquele que se arrepende, que se rende à alegria do encontro. A alegria no céu, amados, quando o pecador é achado. A alegria nos céus é quando alguém é encontrado e devolvido à vida. A alegria no céu, não só com Deus, mas com os anjos de Deus, diz o texto, quando alguém cai em si, que é a parábola do filho pródigo, e volta-se à convivência do Pai. É maravilhoso. Aí eu pergunto, amados, achar alguém, ou achar aquilo que estava perdido, gera uma alegria enorme. Você já perdeu alguma coisa e achou depois? Quem já perdeu alguma coisa e achou depois? Fala a verdade, a alegria que é. Moço do céu, quando você perde a carteira de documento, se perdeu o celular, então piorou, né? Meu Deus, eu perdi o celular, ainda mais se a mulher achar, né? Aí complica mais a minha. No caso da minha não, que ela sabe a senha. Mas quando você perde alguma coisa e encontra, você fica feliz demais, se alegra. E é verdade, tem que se alegrar mesmo, porque você já tem pouco, ainda perde. E quando se acha, então, há um regozijo, há uma extravagância de emoções no teu coração. E isso é verdade. Agora, queridos,
Nós temos tido encontro, nós temos tido a alegria pelo encontro daqueles que se perderam e foram achados por Jesus. Você tem se alegrado por verem pessoas rendendo-se a Jesus Cristo? Ou você olha assim e fala, não sei não, se converteu, hein? Não sei não se esse cara foi achado mesmo, não confie não. Você não presta não, pastor. Vamos esperar uns anos para ver se dá certo. Quando a pessoa é encontrada, quando o casamento é restaurado, quando o filho volta para casa, quando alguém é abençoado, volta à dignidade, ao invés de nós alegrarmos, nós nos entristecemos. Ficamos assim com o pé atrás. Temos medo de acolher, medo de abraçar. Gente, se no céu alegria, se entre os anjos, Deus, eu imagino Deus fazendo festa. Eu creio que Deus é festeiro, no bom sentido. E Jesus gostava de festa, ele gostava de estar no meio do povo festando. E o céu, tem gente que pensa que no céu é aquele negócio santo, santo, santo. Ah não, aí ninguém aguenta, né? Ficar no céu lá santo, santo, a eternidade inteira dizendo santo. Não, não é isso não. Isso aí é só para te entender que lá é santo. Não, lá é lugar de alegria. Inclusive, olha, eu abro os parênteses aqui para as minhas, entre aspas, de novo, heresias, né? Porque Jesus disse que o Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Diz que Deus trabalha. Então eu creio que Deus deve estar fazendo alguma coisa por aí, no universo que nos é desconhecido, ou sei lá onde. Mas se Deus está trabalhando é porque Ele é dinâmico. E lá no céu nós vamos ser dinâmicos. Vai ser uma festa. Então, a alegria no céu, imagino Deus se alegrando, olha lá, o Paulo converteu, não, nós convertemos o Paulo, nós convencemos o fulano, nós achamos o cicrano, veja, aquele irmão estava lá na sarjeta, e não é só na sarjeta externa, não, é na sarjeta interna, olha aquele irmão, aquela ovelha estava tão perdida dentro da sua religião, e abriu-se a mente, o Espírito Santo o convenceu, daí eu imagino Deus, o Pai, o Espírito e o Filho, chamando os anjos, e falando, vamos fazer festa, aqui que o negócio está bom lá embaixo. Deus se alegra. E por que nós não nos alegramos com isso? Com aquele que vem, com aquele que chega. Por que nós não nos alegramos com aqueles que estão aproximando-se e vamos em abraço acolhedor e correndo para eles? Porque nós temos tanta dificuldade em acolher, em abraçar. Falta essa alegria. Amados, o pequeno valor da moeda, olha, era pequenininho. Tanto quanto valia o valor da ovelha também, que em comparação às 99 era pequeno. O risco era muito grande de deixar. Quando se trata de ser humano, tem um valor eterno, e o que é eterno não tem medida. Escuta, quando se trata de valorizar, de valorar, acho que é o termo certo, de dar valor, de mensurar o valor, quando se trata de ser humano, não tem jeito de medir, o que é eterno não tem medida. Nós medimos bilhões, trilhões, quatrilhões de dinheiro, de dólares, de euros, não sei do que. Isso tem certo preço, certa quantificação, mas quando se trata de um ser humano, por mais simples que seja, por mais perdido que esteja, não tem como medir, porque ele tem valor de eternidade. Ele custou o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amado, escute, nós vamos participar daqui a pouquinho da mesa, vamos participar do cálice, vamos participar do pão. Eu lhe pergunto, você está perdido ou você foi achado por Jesus? Se você entende-se perdido, que nessa noite, nesses últimos segundos, você permita ser achado por Jesus, porque os perdidos sempre foram o alvo de Deus, os perdidos sempre foram o alvo de Cristo, e de fato só Ele sabe quem é perdido ou não. Perdido é aquele que distancia, não é distancia da igreja não, é que a religião cristã, a exemplo da religião judaica, que quem não estava inserido num partido daquele lá, seja fariseu, zelote, saduceu, essênio, quem não fazia parte da cúpula religiosa templária, de culto aos sábados nas sinagogas e no templo, quem não fazia parte era excluído, era considerado o que? Perdido, era considerado pecador e publicano. A igreja, a religião cristã, a exemplo da religião judaica, costuma fazer o mesmo, confunde perdidos
com aqueles que se rebelaram contra os seus ritos e contra os seus dogmas. O Evangelho de Jesus, amado, isso que nós estamos lendo, o Evangelho de Jesus propõe a busca e o encontro com os perdidos de dentro e os perdidos de fora. Hoje nós vemos o grande número chamado de desigrejados. Olha aqui para mim, filma aí, José. Você que está desigrejado, não vai mais em igreja nenhuma, cansou de ser mão de obra do ministério pastoral, porque os caras ficam aqui folgados e mandando você trabalhar, cansou de gastar até o último centavo que você tem nas ofertas e ofertas de sacrifício, principalmente agora no final do ano, que já vai entrar o IPVA, tem até a dupla, né? Como é que chama lá? IPVA e IPTU, já não tem todas as despesas e o cara quer que você sacrifica o dobro agora no começo do ano para você ter 12 meses de vitória. Você não aguenta mais isso, você cansou disso também, de dar dinheiro, extorquir você. Você que cansou das maldições, das imposições, do castigo da religião, e você está fora, está desigrejado. Aí os que estão aqui de dentro, nós olhamos para você e falamos, está vendo? Está desigrejado, não tem Jesus não, vai para o inferno, está perdido. Mentira. Tem muita gente fora salva. Tem muita gente que está fora porque foi ferido, está desanimado e já não tem nem opção de onde ir. Por causa da rejeição, porque errou. Pecou. E quem que não peca? Porque pecado para crente é coisa moral. Aí a maledicência não é, a mentira não é, e etc. Veja bem, amados, você pode estar fora, mas não estar perdido. E você e eu, e de outros lugares, podemos achar que estamos dentro e estamos perdidos dentro. Mas o que eu quero dizer-te nesta hora, meu amado, escute bem, é que não importa onde você esteja perdido, Deus te acha.